da verdade. Não é? Nós temos que andar com a verdade na boca. Ainda que nós, alguém vem fazer uma pergunta para a gente, olha, quem fez isso aqui? Foi você? Foi eu. Ainda que tenha sido uma coisa ruim, mas diga, fale a verdade. Você vai ter crédito, você vai ter credibilidade diante das pessoas e elas vão gostar de você porque você anda com a verdade. A verdade, em qualquer lugar, ela faz bem. Se você comete um erro e reconhece e diz, realmente eu errei, e você está falando a verdade, as pessoas vão admirar você, vão gostar de você, porque você não está mentindo. É muito triste quando alguém descobre que alguém está mentindo. Aquela pessoa perde aquela confiança que ela poderia ter da outra pessoa. E ela vai procurar alguém que diga a verdade. E essa pessoa vai ser digna de confiança. Então a verdade tem que andar conosco para que nós não venhamos a passar vergonha. Por isso, o cinto da verdade. Aí tem a outra peça que é a couraça da justiça, né? O que é a couraça? Couraça era uma peça, era tipo um colete que o soldado usava naquele tempo, protegendo a barriga, protegendo os rins, protegendo o coração. Aquela couraça ela ficava assim, revestida, né, no corpo daquela pessoa, daquele soldado, e quando vinham as flechas, as lanças, os dardos, né, aquelas peças que vinham para matá-lo, a couraça não deixava que penetrasse no corpo e que o soldado ficasse ferido. E por que justiça? Porque o servo de Deus, ele precisa ser justo. Nós, né, temos que, por exemplo, quando nós formos fazer uma divisão, essa divisão tem que ser justa, nem mais para um, nem menos para outro. Quando nós vamos cumprir um compromisso de ter que pagar alguém, pagar aquela pessoa aquilo que ela deve receber. Quando nós vamos tratar com uma pessoa, fazer qualquer negócio, qualquer coisa, que seja com justiça, para que aquela pessoa não se sinta injustiçada. Né? E nós percebemos assim para as crianças, o que? Quando você tiver alguma coisa, você divida com o seu coleguinha, compartilhe com ele daquilo que você tem, seja justo, não seja egoísta, mas divida, compartilhe, se alegre com ele pelo bem que Deus deu a você. Não é? Na sua escolinha, lá onde você está, tenha os seus coleguinhas como amigos, não critique, não coloque apelido, não faça nada que venha fazer com que o seu coleguinha fique triste com você, mas haja com ele com justiça e diga, olha, isso que você fez foi muito bom, que parabéns porque você tirou uma nota boa, que bom que você está conseguindo aprender aqui na escola as coisas boas. Na sua casa, com seus pais, haja com justiça, trate eles com carinho, com obediência, trate eles com respeito, reconheça que eles têm autoridade sobre você, porque eles os amam, eles querem o bem de vocês. Então, isso é justiça. Por isso, a couraça da justiça, para nos proteger de tudo aquilo que é injusto, até porque o nosso Deus é justo. Temos também essa armadura, o sapato, que é o calçado, né? Que é o Evangelho da paz, a preparação do Evangelho da paz. Todas as vezes que a gente vem para cá, para a igreja, do templo, nós somos a igreja, nós vemos aqui nos reunir, nós estamos nos preparando com o Evangelho da paz. Foi o próprio Jesus que disse, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, não vou lá dou como o mundo a dá. Deus é um Deus de paz. Ele quer que nós tenhamos paz uns com os outros e Ele quer também que nós tenhamos paz com Ele mesmo. E como é que nós fazemos essa paz? Quando nós lemos a Bíblia, quando nós oramos em casa, quando nós nos dedicamos a aprender de Deus aquilo que Ele tem para nos ensinar e nós nos colocamos em paz com Deus. Nós nos aproximamos cada vez dele e não queremos que ele esteja distante de nós. Então nós fazemos de tudo para que não haja conflito, para que não haja inimizade, para que não haja qualquer coisa que venha entristecer a Deus. E aí nós estaremos em paz com Deus e com aqueles que nos amam também. Temos também a outra peça que é o escudo da fé. Para
que servia o escudo? É mais ou menos como uma couraça, só que o escudo ele ia na frente e quando o inimigo lançava alguma coisa, uma pedra ou uma arma que pudesse ferir, né, ele colocava aquele escudo e aí aquilo ia atingir o escudo e não a pessoa. E às vezes ele ainda tinha um escudeiro, alguém que ia com aquele escudo para protegê-lo, né? Que no nosso caso é o anjo do Senhor. Então, nós temos o escudo da fé. E por que precisamos da fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Deus recompensa aquele que tem fé. A nossa oração só chega a Deus através da fé. A nossa salvação é alcançada por nós com Deus através da fé. Foi Jesus quem disse, em alguma ocasião, que nós precisamos ter fé, ainda que ela seja pequena, mas que seja uma fé que funcione, uma fé que realmente agrade a Deus, que nós possamos ter de Deus as bênçãos que nós pedimos, que nós suplicamos dele, confiando que ele é capaz de nos dar. Quando você tem fé em alguém, como em Deus, por exemplo, você sabe que nele você pode confiar porque ele é fiel. Então ele vai dar aquilo que você precisa, nem tudo que você quer ele vai te dar, mas ele vai te dar o que você precisa através da tua fé. Muitas vezes, quando ele curava as pessoas, ele dizia, e também quando ele salvava, ele dizia: a tua fé te salvou, seja feito conforme a tua fé. E se aquela pessoa tivesse fé, ela recebia a bênção na hora, né? Então nós precisamos desse escudo da fé para que nada, as dúvidas não venham nos alcançar. A outra peça da armadura é o capacete da salvação. O capacete vocês conhecem bem, né? Vocês sabem que aqueles mototáxis, aquelas pessoas que andam de moto, elas geralmente têm um capacete. Por quê? Porque na maioria dos casos eles precisam ter. Por quê? Porque se eles sofrerem um acidente, eles não vão bater a cabeça. E é na nossa mente, na nossa cabecinha, que nós temos que ter confirmada a salvação em Cristo Jesus. Quando você naquele dia, criança, jovem, adulto, disse assim: eu aceito a Jesus como Senhor, como meu Senhor e meu Salvador, naquele momento você foi salvo, e a salvação é eterna. Mas vai haver momentos em que o inimigo das nossas almas, contra o qual nós lutamos, que é o diabo, ele vai tentar dizer que você não é salvo. Ele vai tentar dizer que nada daquilo que você fez deu resultado, porque você cometeu algum erro, e ele vai querer colocar na tua mente de que você não tem perdão, você não tem salvação. E é aí que você precisa desse capacete da salvação para proteger a tua mente das investidas desse nosso inimigo, que ele vai tentar nos entristecer, ele vai tentar nos afastar de Deus, porque ele sabe que ele não tem perdão e ele quer que você também não tenha. Mas Deus, ele é rico em perdoar, e nós precisamos dessa proteção na nossa mente para não termos dúvida sobre a nossa salvação, sobre o perdão de Deus, sobre o poder de Deus e sobre a sua bondade, a sua misericórdia, o seu cuidado, para que nós possamos obedecer, para que nós possamos ser abençoados. Precisamos do capacete da salvação, né? Então, já falamos aqui de algumas pecinhas, não vamos esquecer: o cinto da verdade, a couraça da justiça, o sapato, que significa a preparação do Evangelho da Paz. Tinha que ter um sapato firme para não cair na hora da batalha, para não tropeçar, né? Então ele tinha que ser bem seguro, e assim é o Evangelho da Paz. O escudo da fé, para que você possa se defender de tudo aquilo que o inimigo vai lançar contra você, para você resistir no dia mal, que existe o dia mal, né? O capacete da salvação, e agora, sem essa aqui você não é vencedor. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que é para nós a espada do Espírito? É a Bíblia. É através da Bíblia que nós conhecemos a Deus. É através da Bíblia que nós descobrimos que no princípio criou Deus os céus e a terra.
Foi através da Bíblia que nós conhecemos Noé, Moisés, Davi, Abraão, Jesus Cristo, os apóstolos. Foi através da Bíblia que nós descobrimos que um dia o Senhor fez um plano para que nós tivéssemos salvação eterna através de Jesus na cruz do Calvário. Então nós precisamos ler a nossa Bíblia para entendermos que ela é a nossa espada do Espírito. É contra os ensinos falsos que vão surgir. Vão dizer para vocês que o mundo foi criado por uma explosão. Vão dizer para vocês que o mundo já existe há tantos milhões de anos e que ninguém sabe quantas estrelas existem no mundo. Mas tem um que sabe, Deus. Ele sabe quantas estrelas existem e conhece todas elas pelo nome. E você vai descobrir isso na palavra de Deus. Então, a nossa espada para sermos vencedores contra o nosso inimigo é a palavra de Deus. Por isso, leia a tua Bíblia. E como a última peça dessa armadura, nós temos a oração. O que é a oração? Nós já dissemos várias vezes, mas nunca é bom deixar de dizer. A oração é a oportunidade que Deus nos deu de conversar com Ele. Assim como você conversa com teu amiguinho, com teu pai, com tua mãe, com teu avô, com a tua avó, e você tem aquela intimidade de falar aquilo que você gostaria que ele ouvisse, do mesmo modo, é através da oração que nós falamos para Deus das nossas necessidades, das nossas dificuldades e também das nossas alegrias, daquilo que a gente deseja que aconteça, não é? Quando, por exemplo, nós queremos que um parente nosso seja salvo, a gente pede a Deus: Senhor Deus, permita que aquele meu familiar seja salvo. Senhor Deus, abre o entendimento do papai e da mamãe para que eles entendam a tua vontade. Senhor Deus, me ajuda a ser obediente, a ser fiel, a ser perseverante, para que eu não venha desistir na caminhada, mas que eu seja vencedor. E isso é uma oração que você pode fazer. Você não precisa falar bonito, você não precisa falar com palavras bonitas, mas fale com sinceridade no teu coração. Fale com verdade aquilo que você quer que Deus saiba. Como nós dissemos ontem, Deus sabe, antes mesmo de nós falarmos, Ele sabe o que nós vamos dizer. Mas ainda assim, Ele quer ouvir da nossa própria boca aquilo que nós temos a dizer, porque Ele quer ter comunhão conosco. Ele quer ter intimidade conosco. Ele quer que nós demonstremos que nós temos confiança nele. E por isso a oração. A oração da fé, ela é capaz de curar. A oração da fé é capaz de salvar. A oração da fé é capaz de transformar vidas. Mas para isso ela precisa ser constante. E por isso ele fala, orando em todo o tempo. Nós não devemos deixar de orar, né? Sempre que você tiver alguma coisa para fazer, ore antes de fazer. Quando você for tomar uma refeição, ore antes dessa refeição, agradecendo a Deus porque Ele te deu. Quando você for sair de casa, ore a Deus pedindo proteção para que você possa ir e voltar em paz. Quando você possa ir para a tua escolinha, ore a Deus para que Ele te dê entendimento na hora que o professor ou a professora estiver falando e você precisar desse ensino, porque ele vai ser para o teu bem, para o teu futuro. Ore a Deus em todo o tempo. Então, quando você for dormir, principalmente, para que você tenha bons sonhos, para que você tenha um bom repouso, para que nada assuste na sua noite de sono, ore a Deus. Ontem nós vimos um salmo, o Salmo 4, que disse assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Então, naquele momento, o salmista disse que ele orava antes de dormir. Ele dormia em paz e logo ele pegava no sono, porque ele sabia que Deus fazia com que ele tivesse um bom repouso, uma noite de tranquilidade. Então, que Deus nos abençoe. Essa é a nossa mensagem para hoje. Não esqueçam dessas peças, as irmãs vão fazer perguntas para vocês. E tomem posse dessa armadura de Deus, para que quando vier o dia mau, você possa dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.